Esse é o vídeo expositório sobre o sistema francês de amortização. Esse conteúdo corresponde à seção 2 da unidade 7, Sistemas de Amortização de Empréstimos. Os empréstimos de curto e médio prazo, saldados em até 3 anos, foram estudados no assunto anuidades. Relembrando, anuidades foi o assunto da nossa unidade anterior. Lá, não ficou explícito que estudávamos empréstimos de curto e médio prazo, mas agora, no contexto de sistemas de amortização, é importante enfatizar que o objetivo é estudar os empréstimos de longo prazo. E por que eles devem ser estudados em separado? Os empréstimos de longo prazo sofrem um tratamento especial porque existem várias modalidades ou vários sistemas de amortização, restituição do principal e juros. Algo importantíssimo para a gente falar de sistemas de amortização, especialmente o francês, é falar sobre o que é uma prestação e, dentro da prestação, quais são os componentes. O processo de amortização de um empréstimo consiste nos pagamentos das prestações em épocas pré-determinadas. Então, novamente, aqui não estamos falando daquela característica levantada no início da unidade 6, que também não foi tratada lá e não será tratada nesse curso, que são os pagamentos que estão sujeitos a fatores externos e circunstâncias aleatórias. Nós continuamos aqui com pagamentos de prestações em épocas pré-determinadas. E aí, cada prestação é subdividida em duas partes. O nome de cada parte: juros do período e amortização do capital. Essas duas parcelas, ou melhor dizendo, a maneira que nós tratamos essas duas parcelas dentro da amortização, dizem muito sobre o sistema de amortização que será usado. No francês, por exemplo, como vamos ver um pouco adiante, a prestação é constante. Pela prestação ser constante, naturalmente as parcelas juros do período e amortização do capital vão sofrer variações ao longo do tempo. Vamos explicar isso melhor mais à frente. Para definir as duas parcelas, vamos acompanhar o texto. Juros do período calculado sobre o saldo devedor no início do período. Essa definição já dá uma ideia do que será feito mais à frente. Porque se os juros do período são calculados sobre o saldo devedor no início do período, é que na primeira vez que vamos pagar a prestação, a parcela de juros tem a ver com a taxa de juros sobre tudo que ainda é devido, que é o valor total. Na segunda prestação, os juros do período serão calculados agora sobre o novo saldo devedor, que é o que devíamos assim que tomamos o empréstimo, menos o que foi pago na primeira prestação. A parte que foi paga na primeira prestação e que servirá para reduzir o saldo devedor é chamada cota de amortização. Então vamos à definição dessa segunda parcela. A amortização do capital é obtida pela diferença entre o valor da prestação e o valor dos juros do período. Vale a pena mencionar alguns dos vários termos que têm significado preciso nesse contexto de sistemas de amortização. Aqui abaixo eu vou destacar alguns. O primeiro é credor, ou mutuante, que é aquele que concede o empréstimo. Em contrapartida, temos o mutuário, ou o devedor, aquele que recebe o empréstimo. Taxa de juros já conhecem, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é importante de mencionar porque quando se contrata um financiamento,
Muitas vezes é anunciada a taxa de juros, mas ao final a lei hoje em dia obriga a se colocar a SET, o custo efetivo de transação. Dentro da SET, normalmente você inclui outros encargos além da taxa de juros, como por exemplo o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Outro tópico importante, prazo de carência. Ele corresponde a uma quantidade de períodos nos quais não haverá amortização do empréstimo. Então, vejam como é importante saber o que é prestação e as suas parcelas, que são juros e amortização. No prazo de carência, temos uma quantidade de períodos nos quais não haverá amortização do empréstimo. Será que isso significa que nada será pago? Errado. Será paga uma prestação onde não haverá a parcela de amortização. Então, como dito mais adiante, durante o prazo de carência, o devedor só paga os juros. Ou seja, você pode ter prestações fixas durante o período de carência, porque você estará calculando juros sobre o saldo devedor, que não mudará nesse período, porque a cada prestação do prazo de carência, o que você paga é uma porcentagem do saldo devedor. E nada além disso, o que faz com que o saldo devedor não diminua, porque a prestação que você está pagando naquele momento é apenas a taxa de juros aplicada ao saldo devedor. Parcelas de amortização. Essas parcelas correspondem às parcelas de devolução do principal, isto é, devolução do capital emprestado. Então, repetindo, se houver prazo de carência, no prazo de carência não se paga nenhuma parcela de amortização. Em consequência, o capital emprestado continua estacionado naquele valor inicial. Ele não está sendo reduzido. Estamos pagando apenas juros no prazo de carência. Fora do prazo de carência, o normal é que a prestação seja constituída por parcela de amortização e parcela de juros. Aqui no item I está ressaltado o que nós já falamos acima. O que é prestação? É a soma da amortização acrescida de juros e outros encargos pagos em um dado período. Planilha. Está colocado no texto de uma forma que eu prefiro usar só a segunda parte, que é o cronograma dos valores de recebimento e de pagamentos. Isso é a planilha do financiamento. O item saldo devedor. Saldo devedor é o estado da dívida, ou seja, do débito em determinado instante de tempo. Aqui abaixo aparecem algumas notações para termos que são utilizados na definição dos sistemas de amortização. Uma fórmula importantíssima e que reflete uma definição que nós já vimos acima, que é a definição de prestação, é essa daqui. Quem é a prestação no período K? É a cota amortizada no período K, mais os juros pagos no período K. Vocês verão, com o passar de exemplos resolvidos e das nossas próximas sessões, que essa conta aqui normalmente é feita assim. Primeiro você calcula os juros sobre o saldo devedor. Dependendo do seu regime de pagamento do empréstimo, você aí vai conseguir determinar a prestação a ser paga e a diferença da prestação e dos juros é a amortização a ser paga no período K. Agora vem a classificação dos tipos de sistemas de amortização que nós iremos estudar, que são o sistema francês. Aqui está escrito que também é denominado sistema Price, mas não é exatamente isso. É que o sistema Price é um caso particular do sistema francês. Tem ainda o sistema de amortização constante, o próprio nome está dizendo, a parcela de amortização é constante. Lembrando que parcela de amortização não é prestação.
Então, no sistema de amortização constante, a parcela de amortização é constante e, consequentemente, a prestação não é constante. Além disso, tem o sistema americano. Então, chegamos, enfim, à seção da nossa semana, que é o sistema francês de amortização. Como é definido? É um sistema onde, no fim de cada período, o devedor paga uma prestação constante. Então, essencial aqui é o prestação constante. Prestação constante tem duas parcelas lá dentro. Parcela de juros, parcela de amortização. Parcela de juros é a taxa calculada sobre o saldo devedor. Ali, nós teremos um cálculo que pode decrescer ao longo do tempo se estivermos amortizando o saldo devedor. Então está aqui a definição. Calculada de forma que uma parcela da prestação paga os juros do período e outra parcela amortiza parte do capital financiado. Estas parcelas são variáveis. Então está aqui no texto a ideia que nós já trouxemos no vídeo algumas vezes. Se os juros são pagos sobre o saldo devedor e a cada prestação eu pago parte do meu saldo, é de se esperar que cada vez que eu pague uma prestação, os juros na próxima prestação sejam menores. Mas se o meu sistema é um sistema de prestações constantes, eu terei juros menores acompanhados de uma amortização maior, porque a soma de juros com amortização é a prestação, que ficou constante. Aqui no parágrafo, a cota amortizada aumenta, e isso é compreensível, visto que os juros são calculados sobre o saldo devedor, que à medida que eu vou amortizando, vão ficando menores com a taxa igual, e aí o valor de juros vai diminuindo. Se a prestação é constante, a diferença é a amortização, que vai ter que ir crescendo aos poucos. Aqui abaixo tem o exemplo resolvido número 1. E em cima desse exemplo eu coloquei alguma coisa na avaliação continuada. E o ideal é que vocês estudem esse exemplo pacientemente, porque ele traz a introdução de algumas equações, além de trazer também o raciocínio que vocês devem empregar na hora de analisar esses sistemas de empréstimos, de pagamento de empréstimos, de amortização. Eu vou dar uma lida rápida, mas, novamente, isso aqui é muito importante que vocês retomem para ler no texto, para que vocês tenham bastante familiaridade com cada uma dessas coisas colocadas aqui. Então, vou retornar para a gente poder ler. Eu dei uma passada aqui rápida. Vamos fazer a leitura desse exemplo. Um banco empresta R$100.000 entregues no ato sem prazo de carência. Sabemos que o banco utiliza o sistema francês de amortização. A taxa contratada foi 10% ao ano. O banco quer a devolução em 5 prestações anuais. O que é pedido para vocês? Construir a planilha. Construir a planilha é o último passo. Nós temos aqui que primeiro descobrir qual é o sistema de financiamento, o sistema de amortização, que está no enunciado, que é o francês. O que significa sistema francês? Significa prestação constante. Prestações constantes são como anuidades, são aquelas rendas constantes. A nossa maneira de calcular essa prestação é usando a fórmula que nós já tivemos no modelo básico de anuidades. Então, começa na solução. Se o principal vai ser devolvido em 5 prestações iguais e pós-antecipadas, temos então uma anuidade que se encaixa no modelo básico. Reparem que aqui o prazo é 5 anos, porém o pagamento é anual. Então ele é considerado um pagamento em 5 parcelas, vamos encaixá-lo no modelo básico. Afinal, no sistema francês, as prestações são constantes. Outra característica que é boa para o modelo básico de anuidade, nossa unidade anterior. Então o principal é 100.000, o número de períodos é 5, a taxa 10% ao ano, e aqui está escrito quem é R. Vamos lá.
R aqui já está sendo aplicado dentro da fórmula que nós conhecemos da unidade anterior, que é o quê? O principal, que é 100 mil, dividido pelo fator de valor presente, a uma taxa de 10% por período em 5 períodos. Então, mais aqui embaixo aparece a fórmula para o fator de valor presente. Aqui o valor tabelado, ou ainda dá para fazer na calculadora o valor desse fator. Substituição no denominador para o cálculo de R, 100 mil por aproximadamente 3,79. E aí, a renda, ou a anuidade, ou a prestação constante, que fica ali quase R$ 26.380. Então, agora nós temos a prestação constante, que é o R. Como eu disse para vocês, sobre o saldo devedor, que na primeira prestação é todo o principal, porque não pagamos nada ainda, vamos calcular os juros sobre esse saldo. Então, aqui tem o primeiro passo. Para a construção da planilha, seguimos os seguintes passos. No período 0, que corresponde ao momento inicial do financiamento, não há qualquer prestação a pagar, tendo em vista que a primeira prestação será paga da data 1. Isso aqui é só para lembrar que o primeiro pagamento será ao final de um período e não no momento da contratação. No período 1, os cálculos são feitos da seguinte forma. Letra A, o juro devido. Como eu disse a vocês, nós temos um saldo devedor, temos um principal, não pagamos nada ainda. Aplicamos a taxa ao saldo devedor para calcular os juros. Então foi bem simples. 10% aplicado a 100 mil, que é o principal. Então 10 mil. Daí, pessoal, 10 mil é a parcela de juros da primeira prestação. Vocês sabem que a prestação será R$ 26.379,75. Se a prestação é R$ 26.379 e os juros são 10 mil, isso significa que o amortizado é o que eu paguei descontado os juros. Então, o amortizado será R$ 16.379,75. Letra C. O saldo devedor que se obtém subtraindo-se do saldo devedor inicial o valor amortizado nesse mês. Ou seja, o principal era 100 mil, eu paguei uma prestação de R$ 26.379, mas desses R$ 26.379, 10 mil eram de juros. Se eles são 10 mil de juros, eles não servem para amortizar o saldo devedor. Quem serve para amortizar o saldo devedor? O que sobrou, 26 menos 10. Então, sobrou 16.379. Esse valor amortiza o principal e o meu novo saldo devedor é R$ 83.620,25. Esse saldo devedor é o que será utilizado para cálculo de juros no período 2. Então, terceiro passo. Nos períodos subsequentes, repetem-se os procedimentos do período 1. Então, vamos ler a planilha do financiamento que tem na solução do exercício da maneira que nós calculamos, ou seja, na sequência de valores calculados. Então, está aqui, período 0, saldo devedor 100 mil, é o principal, é a quantia tomada emprestada. Aqui na linha 1 tem um monte de valores. Vamos aos cálculos feitos. Foram da direita para a esquerda. No período 1, a prestação é P1 e ela é R$ 26.379,75. Como isso foi calculado? Foi calculado com principal dividido por fator de valor presente. Essa conta está ilustrada acima. O valor da prestação ficou R$ 26.379,75, algo que não vai mudar ao longo dos pagamentos, porque estamos no sistema francês. E sabendo que a prestação tem sempre esse valor, isso é uma dica. Na nossa tabela, reparem que essa coluna está completa. No período 1, 2, 3, 4 ou 5, a prestação vai ser igual. Depois de calculada a prestação, nós calculamos os juros. Não precisávamos calcular depois, porque os dados para os juros estão prontos. Mas foi assim que nós fizemos. Prestação fixa,
juros de 10% sobre o principal anterior, o saldo devedor, que deu 10 mil, subtrai prestação juros, obtém amortização, e agora você faz saldo devedor anterior, subtraindo a amortização, e aí que você obtém o saldo devedor do período 1. Então, é como se a conta fosse na tabela toda feita da direita para a esquerda. Como chegarmos aos valores da linha 2? Bem, começamos da direita. A prestação é igual, sistema francês, R$ 26.379,75. Como foram calculados esses juros aqui? É que a taxa é 10% e o nosso saldo devedor do período acima era R$ 83.620,25. Então, 10% foram aplicados aqui e aproximadamente tivemos R$ 8.362,03. Agora que nós temos os juros, que são 10% do saldo devedor anterior, podemos subtrair prestação menos juros e obter o novo valor de amortização. Reparem que é maior que o anterior. Juros diminuíram, a amortização aumentou. Isso aconteceu porque a prestação é constante. Então, a nova amortização foi 26.000 menos 8.000 e o resultado, R$ 18.017,72. Com esse novo valor de amortização, eu posso tomar meu saldo devedor do período 1, subtrair o meu novo amortizado e agora eu tenho, por fim, o saldo devedor do período 2. Novamente, a conta foi feita toda da direita para a esquerda. Então, eu peço que vocês leiam, releiam, estudem com cuidado esse exemplo e essa tabela, porque ela é um exemplo curto do que nós vamos fazer muitas vezes ainda nas nossas próximas sessões. Aqui, temos na linha final uma coisa bem interessante, que é para a gente ver se a tabela de fato fecha. A amortização foi de 100 mil, com certeza. Nós tomamos emprestado 100 mil, a amortização final tem que ser 100 mil. O saldo devedor será zero, com certeza. Tomei emprestado 100 mil, amortizei 100 mil, o saldo devedor zerou. Nesse meio tempo, nós pagamos juros em cada prestação. A soma desses juros está aqui totalizada. Por fim, o quanto foi pago nas prestações? R$ 131.898,74, que é a soma da amortização com os juros pagos em cada período. Aqui no exemplo 2, temos novamente o sistema francês de amortização. Peço que vocês leiam seguindo o mesmo raciocínio do exemplo 1. Tem uma observação aqui no topo. Em geral, é necessário um pequeno ajuste na prestação do último período para zerar o saldo devedor. Notem que isso de calcular a prestação como um valor constante pode gerar a seguinte coisa. Pode ocorrer que no pagamento da última prestação, os juros descontados gerem um amortizado que é maior do que o saldo devedor esperado. Isso porque você primeiro fixou a prestação. Quando fixa a primeira prestação, corre o risco de que no final o valor amortizado seja superestimado. Quando isso acontecer, você pode fazer uma mudança no final do pagamento. Então, o sistema francês de amortização se baseia na prestação constante, mas lembrando que o critério de pagamento é se a amortização é exatamente igual ao principal, ao saldo devedor do período zero. Quando essas coisas não forem iguais, a última prestação pode ser ajustada. Então, é muito importante prestar atenção lá na última prestação apenas. Então, aqui adiante, temos algumas fórmulas relacionando a parcela com a fórmula de valor presente, os juros dados com o saldo devedor no período anterior, e aqui uma fórmula relacionando o amortizado no período K com o amortizado no primeiro período, a taxa e os períodos anteriores. Isso aqui deve ser lido com calma, porque a utilização dessas fórmulas vai ser feita mais à frente.
Aqui tem um comentário sobre o sistema Price, mas nós não vamos comentar o sistema Price nessa semana. Ele vai ficar para a nossa próxima exposição, na próxima sessão. Então, a seguir dos exercícios, por hora é só, a gente faz o encontro de vídeo síncrono e discute essas coisas da sessão 2 da unidade 7. Até a próxima!